Tudo certo? Ah, que bom que vocês estão aqui, né? Muito bom ter vocês aqui. Vamos continuar. A gente está estudando, então, sobre identidade feminina, lembram? E, bom, vou deixar você fazer essa parte, né? Vou fazer só o bem-vindas. Irmãs, a gente vai continuar, então, nossos encontros mensais, aquele assunto do design interior, né? E a gente vai até novembro, se Deus quiser. Amém. E aí, em novembro, a gente está pensando de fazer uma confraternização para encerrar, porque se a gente fizer todo mês os nossos deliciosos comes, fica muito tarde, né? A gente acaba se estendendo muito. Então, a gente não cancelou de vez, vamos deixar para o final do ano para fazer um encerramento chique, tá bom? E esse segundo semestre também tá cheio de surpresas, né? Vocês vão desenjoar um pouco da nossa cara, vai ter cara nova aqui falando. Muito bom. E a gente está bem feliz com isso também, mais mulheres, né, se dispondo a estudar e a dividir a palavra de Deus, né? É, porque é um ministério das mulheres, né, então não somos só nós, a gente quer todo mundo. Todo mundo. A gente quer todo mundo? Todo mundo a gente quer. Então é isso, vamos orar para começar? Pode orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus e se importa conosco. E a tua palavra é um exemplo rico disso, Senhor. Quanta instrução, quanto ensino. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nos ajuda a acalmar o coração e prestar atenção e compreender aquilo que o Senhor quer lapidar hoje no nosso caráter, no nosso coração. O que é que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para nos revelar. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra alcance o mais profundo do nosso coração hoje. Amém. E nos ajuda, Senhor, a colocar em prática também. Nós precisamos do Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome, o nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Dá para me ouvir aí? Bom. Então, agora nós vamos, como a Lu falou, continuar, né, esse livro, que é o nosso desafio para esse semestre, de estudar os 10 elementos da feminilidade, né, da mulher cristã. E vamos começar lendo a palavra de Deus, dessa vez, para não esquecer, tá bom? Então, gostaria que vocês abrissem, quem quiser, mas o texto vai ser colocado ali também. É Tito 2, verso 1 e 3 a 5. Vamos lá. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, no nosso último encontro de mulheres, de junho e primeiro, né, desse livro, nós falamos que, com base nessa parte da escritura, as autoras, elas retiraram 10 elementos e elas explicam nesse livro profundamente. Eu tenho visto assim estudos profundos mesmo, muito bons, da feminilidade da mulher cristã. No primeiro encontro, no último e o primeiro desse livro, nós falamos sobre o discernimento. Então, o que é o discernimento? Só rapidinho, só para lembrar quem não pôde, quem não estava aqui, né? Nós falamos que a mulher piedosa, ela tem um coração voltado para a Escritura. Ela usa a Escritura como base para poder discernir, né, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é enganoso. Então, esse é o primeiro elemento que nós vimos no nosso último encontro. E hoje nós vamos falar de mais 2, a honra e a disposição. Então, elemento honra. A mulher verdadeiramente
cristã, né, a mulher piedosa, dá muito valor a Cristo. Ela é reverente na sua maneira de viver. Ela tem um profundo respeito pelo sacrifício que Jesus fez por ela, e essa reverência profunda causa uma resposta e um compromisso pessoal. Então, ela entende o sacrifício de Cristo e ela vive para poder agradar o Senhor, para honrar o Senhor, reverenciar o Senhor, justamente porque ela entende o tamanho, né, do sacrifício de Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em Tito 2:3, que nós já lemos, ele ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Vamos falar um pouquinho sobre o que é reverência. Como exemplo, lá em Atos 10, não precisa abrir, porque a gente vai falar de muitos textos bíblicos, então, se vocês quiserem anotar as referências, não vai dar tempo da gente ler todos, né? Alguns a gente vai disponibilizar aqui, mas se vocês puderem anotar, fica mais fácil. Lá em Atos 10, relata que Cornélio e a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Ou seja, a vida deles era caracterizada pela reverência, pela adoração a Deus. Reverência, honra e temor são conceitos intimamente relacionados. A definição bíblica de temor abraça uma dimensão muito mais ampla do que o sentido comum da palavra, né? Porque quando a gente pensa em temor, o que logo vem à cabeça? Pavor, medo, né? Esse é o sentido comum da palavra. Mas o sentido básico de ser temente a Deus é ser um maravilhado reverente, sabe? É aquela atitude de ficar de queixo aberto, de boca aberta, de queixo caído diante da grandeza do sacrifício de Cristo, entendendo isso, entendendo o valor disso, né, a preciosidade disso, e isso deve causar em nós um compromisso de honrar esse Cristo, né? E como que a gente honra? Se desviando do pecado e obedecendo fielmente a sua palavra. Então, ser reverente envolve ser profundamente respeitosa diante da presença constante de Deus. Então, uma mulher piedosa, reverente, ela entende que o Espírito Santo habita nela e que ela tem, tudo que ela faz é para a glória de Deus, precisa ser para a glória de Deus. Ela exibe um comportamento apropriado em todo o tempo, e não só quando ela está na igreja, quando ela está entre amigas cristãs. Não, sabe aquela coisa de no domingo pôr a roupinha de crente para a igreja, e depois volta, tira a roupinha de crente e vou viver o mundo secular? Isso não existe, nós somos seres únicos e espirituais. Não existe separação entre o sagrado e o secular, não existe isso. Nós precisamos viver para a glória de Deus aonde nós estivermos. A gente precisa entender isso, né? De que o cristianismo, na verdade, ele não é uma categoria de vida. Na igreja eu sou de uma maneira e fora da igreja eu sou de outra. Isso não existe. Mas o cristianismo, na verdade, diz respeito a toda a nossa vida, né? Independente de onde nós estivermos. Então nós precisamos viver como se nós estivéssemos na igreja, dando um testemunho e lembrando que porque nós carregamos a marca de Cristo, nós somos muito mais observados que qualquer pessoa por aí afora, não é verdade? E agora então nós vamos ler 4 textos, nós vamos colocar aqui, onde as escrituras nos encorajam a reverenciar o Senhor. Vou colocar todos de uma vez, Lu. 1 Timóteo 1,17, que diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Salmos 89, versículos 6 e 7. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Jeremias 10, 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. E Deuteronômio 13, 4. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. A Bíblia declara, então, que o Senhor, Deus, é o Altíssimo,
Ele está acima de tudo, o mais alto na hierarquia de todo o universo, né? Salmo 97, 9 diz isso. Ele é um Deus grande e rei, acima de todos os deuses, Salmo 95, 3. As referências estão aí. Ele está muito acima de todos os povos, Salmo 99, 2, e nações, Salmo 113, 4. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam, Salmo 89, 7. Diante dessa grandeza desse Deus tão maravilhoso, nós devemos a reverência, nós devemos honrá-lo, né? Porque isso é devido, lhe é devido por direito. Amém? No nosso texto base desse estudo, lá em Tito 2, no versículo 3, que nós já vimos no início, lá na primeira parte, o apóstolo Paulo ensina as mulheres a serem reverentes, né? O que nós temos falado até agora. E a palavra grega para maneira de viver, que diz lá, né, o comportamento, tá aí, ó. Essa palavra aí, que eu acho que lê katastema. Ela é muito mais ampla, essa é a palavra no original. Ela é muito mais ampla que a palavra em português. Por que eu trouxe isso? Parece uma coisa tão aulinha de história. Mas isso é importante porque se perde muito na tradução. E para a gente entender o contexto, o que o escritor quis dizer, o que o Espírito Santo inspirou os escritores da palavra de Deus, nós precisamos entender o significado da palavra lá no original. Então, por isso que eu trouxe, que a autora fala, eu achei muito importante falar também. Então, katastema não diz respeito apenas às ações. Porque quando a gente pensa em comportamento, normalmente a gente pensa em atitude, só. Mas não é só isso. Mas é toda a conduta, né, como está dizendo aí. Todos os aspectos, todas as ocasiões. Porque katastema é o seu estado ou condição. Então, o sentido inclui o que a gente faz, o que deixa de fazer, o que a gente fala, o que a gente não fala, o nosso semblante, a nossa atitude, os nossos modos, as nossas emoções, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a maneira como nós tratamos os nossos maridos, os nossos filhos, o nosso chefe e até mesmo aquele parente inconveniente, bisbilhoteiro, sem noção. Diz respeito à maneira que nós tratamos eles também. Então, porque na verdade, o sentido inclui uma expressão externa do caráter interno. Então, katastema, essa palavra do original, é um pacote completo, é muito mais amplo do que o sentido em português da tradução. E a reverência, portanto, é uma atitude do coração, é interna, e ela deve permear todos os aspectos da vida da mulher, de todo mundo, mas nós estamos falando aqui para mulheres, então da mulher. Deve transformar a maneira como ela vive, como ela anda, como ela fala, como ela se veste, como ela se apresenta, o seu semblante, como pensa, o que pensa e como age. Ou seja, tudo deve transformar a nossa vida. A vida de uma mulher reverente é radicalmente diferente daquela que não honra ao Senhor. E aqui, irmãs, eu gostaria de propor um desafio. Eu estava preparando esse estudo e esse estudo foi realmente muito edificante para mim, muito mesmo. E eu venho meditando, né, já há um tempo já nesse estudo. E hoje, quando eu estava preparando, eu pensei nisso porque é algo que eu já fui desafiada a fazer. Então, eu gostaria de desafiar as irmãs que quiserem. Nós vamos apresentar aqui comportamento de uma mulher reverente, né? Nesse início. E quando eu estava passando por um momento muito difícil, um dos momentos muito difíceis da minha vida, eu fui desafiada por um pastor que me acompanhava a escrever, né? Pedir para Deus me trazer a lembrança e eu escrever tudo aquilo que estava fora do padrão bíblico, né? Tudo aquilo que estava desalinhado, para que Deus me mostrasse. E eu pensei, nossa, mas será que tem alguma coisa? Meu Deus, uma lista, né? Porque se a gente pede, Deus mostra. Então a gente precisa tratar isso com Deus. Então o que eu queria desafiar as irmãs que quiserem, para que a partir de agora, o que for estudado aqui, nisso que eu for falando, aquilo que vocês sentirem, né, pelo convencimento do Espírito Santo, sempre, porque só Ele convence, de que não está ajustado, não está alinhado, não precisa se desesperar, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, não sou nada disso, e agora tudo está perdido. Não, muito pelo contrário. Sempre há esperança. Jesus Cristo é a esperança. Então, quem quiser, quem sentir esse desejo no coração, movidas pelo Espírito de Deus, anota tudo que está fora.
e depois, lá na sua casa, com Deus, no quarto de oração, coloca diante de Deus. Apresenta essa lista, que provavelmente vai ter pecados ali. Apresenta essa lista para Ele, pede para Ele tratar o seu coração, pede para Ele te levar ao arrependimento, te levar à mudança, e depois que tratou, rasga e joga fora. Não precisa ficar pedindo perdão todos os dias igual eu fazia. Andava com a listinha na mão, dentro da Bíblia. Senhor, perdão por isso, perdão por isso, perdão por isso. Aí esse pastor me falou, não, minha filha, o perdão é uma vez só. Você já pediu perdão, rasga a listinha, porque daqui a pouco vai ter outra, né? E assim, nós somos pecadoras, né? Nós pecamos porque nós somos pecadoras. Então essa listinha não vai ter uma hora que vai ficar em branco, né? Os pecados são dinâmicos. Hoje eu tenho problema numa área, amanhã eu vou ter em outra. Então, esse é o meu desafio, né? Para que realmente a gente possa ser transformada por Deus. Então, uma mulher que se comporta de uma maneira reverente, primeiro, lê a Bíblia e obedece a palavra. As referências estão aí, tá bom? Segundo, certifica-se de que nada em sua vida é mais importante para ela do que o Senhor. A referência, né? Aí é Josué, né? Josué 24:14. Serve ao Senhor com fidelidade e sinceridade. É o mesmo versículo. É cuidadosa sobre suas decisões. 2 Coríntios 19:7. Não, Crônicas, desculpa. Aceita correção. Sofonias 3:7. Não? Então, vou falando das referências. Aceita correção, Sofonias 3:7. Não é sábia aos próprios olhos, Provérbios 3:7. Desvia-se do mal, também Provérbios 3:7. E trata os outros com gentileza e delicadeza, Levíticos 19:14. Então, uma pergunta, tem alguém inocente aqui, irmãs? A gente precisa realmente de buscar Deus para poder viver uma vida assim, porque não é fácil, não existe um modelo, né? Não é fácil. Agora, voltando ao versículo 3, nós vimos a mulher ser reverente. Agora, lá na parte B, Paulo nos oferece 2 exemplos de comportamento irreverentes, ou seja, 2 coisas que desonram aquele que deu a sua vida em substituição à nossa, né, que nos salvou, Jesus. E são comportamentos irreverentes, aquelas que são caluniadoras e escravizadas a muito vinho. E aí pensando, por que o apóstolo Paulo falou essa questão de caluniadoras e escravizadas a muito vinho para a igreja, né? Essas mulheres estavam na igreja, essa carta era para a igreja. Então, os comentaristas, eles concordam de que o problema com a bebida alcoólica podia realmente ser um problema em Creta. Mas aqui o que parece mesmo é que o apóstolo Paulo está preocupado é com a motivação. Por que elas estavam bebendo em excesso? A preocupação dele dizia a respeito ao coração, a atitude interna, né? A raiz do problema, por que elas estavam bebendo em excesso. E se o apóstolo hoje estivesse escrevendo, será que ele não poderia ter chamado a nossa atenção por estarmos escravizadas a muitas compras, a muita Netflix, rede social, né? E por aí vai, cada uma sabe onde o calo aperta, né, irmãs? Então, a gente precisa tomar cuidado e refletir aqui também, para a listinha aí. 2 Timóteo 2,16, Paulo nos diz como não sermos caluniadoras. Deu? Voltou? Evitando as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Mais adiante, lá em Tito 3,3, nessa mesma carta, Paulo salienta que aqueles que não andam sob o controle do Espírito Santo são escravizadas por toda espécie de paixões e prazeres. Então, isso é uma advertência muito séria do apóstolo, né? Nós precisamos estar cheias do Espírito Santo. Esse é o segredo. Então, a autopromoção, que é a atitude de se vangloriar. A autogratificação, que é a atitude de se preocupar somente com o seu bem-estar. E a autoindulgência, que é a atitude de sempre justificar seus erros, achar que sempre tem uma justificativa, nunca aprende, não tem coração ensinável, evidenciadas nesse contexto por comportamentos como a difamação e a embriaguez, são radicalmente opostas a uma atitude de reverência, né? Uma atitude irreverente diz, eu só me importo comigo,
tudo gira em torno de mim, e uma atitude reverente, tudo gira em torno de Cristo, e eu só me importo com Ele. A irreverência, afinal, é deixar de valorizar algo de grande valor. É desprezar algo que nós deveríamos valorizar. E sempre que nós levamos as nossas opiniões, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, acima dos desejos de Deus, dos planos de Deus, mais do que os desejos de Deus, colocando na frente dos desejos de Deus, nós somos culpadas de irreverência. É como se nós vandalizássemos ou destruíssemos a memória do sacrifício de Jesus. Olha, irmãs, que grave isso, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E quando o apóstolo Paulo cita no texto as mulheres mais velhas, ele refere-se àquelas que têm mais bagagem, né? Aquelas que já aprenderam lá com os tombos da vida, na escola dos tombos da vida, a estarem atentas a Deus, a serem mais humildes, e isso, na verdade, a gente entende por maturidade espiritual, não a idade cronológica em si, né? Deveria ser, mas não... As pessoas mais velhas deveriam ter esse comportamento, mas a gente não pode entender como mais velhas cronologicamente, mas sim maturidade espiritual. Então, aquelas que aprenderam a ser humildes, aquelas que aprenderam a renunciar aos seus desejos em função do outro, em como controlar a língua, e Deus está pegando a gente, né? Domingo na EBD a Lu falou sobre isso, sobre a fofoca, e é algo realmente que a gente precisa refletir, porque eu me lembro que o Ricardo na célula, ele sempre falava que a gente aponta os pecados dos outros e a gente avalia numa escala de pecadinho e pecadão, mas tolerar a fofoca é impressionante como o crente tolera a fofoca, né? Isso é muito grave. E a fofoca existe porque existe ouvido para ouvir, né? Se não existisse ouvido, o fofoqueiro não tem ibope, ele vai parar de falar, ele vai falar para quem, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a maturidade espiritual também diz respeito a isso. Aprender a dominar a língua, a serem gentis e a respeitarem os outros, né? Isso é a maturidade espiritual também ensina a gente. Então, essa pode ter sido a razão pela qual o apóstolo Paulo associou a característica da reverência com as mulheres mais velhas. Mas ele também pode ter feito isso porque uma mulher mais velha, petulante e arrogante, aquela que nunca demonstrou respeito pelas pessoas, ela é particularmente agressiva, irritadiça, colérica, briguenta, rabugenta, né? Quem não conhece uma pessoa assim? E quanto mais velha, mais a irreverência vai se tornando inadequada. Porque quando nós somos jovens, essa irreverência, que é um defeito de caráter, mas pode ser disfarçado, né? Com a energia jovem lá, com os talentos, com as habilidades, disfarça. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, todos os nossos defeitos, eles vão se tornando mais pronunciados, mais visíveis. E esse é o problema. Então é por isso que hoje é o dia para a gente avaliar que tipo de mulher mais velha eu quero ser. Que tipo de mulher, para aquelas que já estão mais velhas, eu sou essa mulher? Sempre é tempo, gente, de se arrepender. Sempre é tempo de mudar, né? A gente está aqui para aprender e a vida, até o dia que Jesus chamar, a gente vai buscar, a gente vai aprender. Não tem um momento onde a gente fale que a gente aprendeu tudo, né? Não existe isso. A gente tem que aprender cada dia e quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada, porque a Bíblia, ela é dinâmica, ela é a palavra viva de Deus. Então, infelizmente, irmãs, muitas mulheres, né, e ficam à deriva ao longo da vida. E os dias vão passando, passam os anos, e passa a vida inteira, né? E se não tiver essa disposição do coração, esse desejo de se tornar uma mulher madura espiritualmente, isso não vai acontecer. Se não tiver essa disposição do coração de nos tornarmos mais piedosas, mais generosas, mais humildes, mais graciosas, isso não vai acontecer automaticamente. Nós precisamos desejar. Porque senão a tendência é nos tornarmos mulheres amargas, resmungonas, ríspidas e solitárias. Então hoje é o dia que a gente tem que se perguntar que tipo de mulher mais velha eu quero ser. Agora nós vamos falar do outro elemento que é a disposição. E quando a gente fez a separação, né, dos elementos e eu pensei, nossa, o que será? Que disposição, né? O que
que a autora, a escritora, no caso, de onde ela tirou? E eu fiquei totalmente assim, de boca aberta diante do estudo, muito bom, porque eu nunca imaginei que o que ela mais vai falar aqui agora, a gente vai ver, a disposição está ligada à submissão. Nunca imaginei a ligação. E nós vamos iniciar aí o tema com Filipenses 2, de 5 a 8. Tá aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós não temos dúvida de que Jesus Cristo é o nosso exemplo máximo de submissão, né? Sem a sujeição de Cristo ao Pai, não haveria salvação para ninguém da raça humana, né? Seria impossível. E é triste saber que essa disposição abraçada por Jesus e tão valorizada por Deus, esse sacrifício de Cristo na cruz, hoje é tão mal entendida pela nossa sociedade. E muitas vezes dentro da igreja. Essa palavra hoje, se nós formos ver aí fora no mundo, submissão é sinônimo de conflitos, né? É sinônimo de conflitos. Imagina, século XXI, até parece. Mulher vai submeter ao marido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu creio que o que Deus está fazendo com a gente aqui é desconstruindo essas mentiras que são sutis. Porque é isso que infelizmente, dentro das igrejas, né, o inimigo ele vai lançar dentro das igrejas, porque lá fora é tudo dele. Mas, né, quer roubar aqui o nosso crescimento em Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente vai ser enganada facilmente, lembrando do discernimento que a gente já aprendeu. Então, Tito 2,5 encoraja as mulheres mais velhas a ensinarem as mais jovens a serem sujeitas aos seus maridos. E muitas mulheres cristãs, então, como eu disse, cristãs, elas mantêm essa característica da submissão o mais distante possível, não quer nem saber sobre isso, não quer aprender. Outras rejeitam totalmente essa palavra, e é porque elas acham que numa relação marido e mulher, um se submete ao outro. A Bíblia diz que um se sujeita ao outro, então não tem... Não nessa parte. Pega texto fora de contexto, que é pretexto para heresia, e acha que, nesse caso, também é submissão do marido à mulher e a mulher ao marido. Totalmente fora da palavra de Deus. E outras ainda, de forma equivocada, acham que a submissão significa uma obediência cega, sem qualquer questionamento, ou ainda de que todas as mulheres têm que submeter a todos os homens. Tudo errado. Então, com relação à submissão da esposa ao marido, o que a Bíblia nos ensina é que se trata de uma aplicação específica para o casamento. Ou seja, cada mulher se submete ao seu marido, não é a todos os homens. Então, primeira observação. A fim de que a mulher tenha uma disposição amável, feminina e suave. Ser submissa ao marido diz respeito à forma como se vive o relacionamento do amor, da aliança de uma só carne. Com relação àquelas que estão solteiras, é importante dizer que a submissão não é exclusividade do relacionamento conjugal, como vimos nesse texto aí de Filipenses, né? Nós podemos ver que em toda a vida de Jesus ele foi inteiramente submisso ao Pai. E também nós precisamos nos submeter ao Senhor, aquelas que estão solteiras, e todas nós nos submeter ao Senhor, e também a autoridades que o próprio Senhor coloca nas nossas vidas. Todas, casadas, solteiras, precisamos cultivar um espírito submisso, uma disposição amável e suave, porque isso faz parte da feminilidade, né, do que é ser mulher, isso faz parte. Mas então, por que tantas mulheres cristãs têm problemas em abraçar a submissão? Uma razão é que tentamos entender a submissão a parte do seu sentido e contexto fundamentais. A submissão é um conceito que anda de mãos dadas com a autoridade.
E esses dois conceitos têm a sua origem e sentido no relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Esses conceitos não podem ser entendidos à parte desse contexto, né, de submissão. Outra razão pela qual muitas mulheres lutam com a submissão é que esse conceito também pode ser confundido com obediência. Embora a submissão e a obediência sejam intimamente relacionados, não são a mesma coisa. Não são idênticos. A obediência tem a ver com as nossas ações com relação à autoridade. A submissão tem a ver com a nossa atitude interna para com essas autoridades. Então, ser submissa significa ter um espírito atento, sensível, ágil, diligente e passível de ser liderado e disposto a ser obediente à autoridade ordenada por Deus. Então, como eu disse, a submissão é uma disposição do coração. Agora vamos ver um pouquinho com relação à autoridade. Nós vamos destacar algumas características. Primeiro, a autoridade não é autodesignada. Ninguém fala, eu sou uma autoridade. É Deus. A autoridade é dada por Deus. Segundo, a autoridade não é uma posse pessoal, mas ela apenas administra e gerencia aquilo que pertence a Deus. A autoridade não diz respeito a direitos, mas a responsabilidade. A autoridade não diz respeito a buscar proeminência, mas sim em dar. A autoridade não é dominadora e ditatorial, mas humilde e gentil. A autoridade não implica em obter, mas sim em doar. A autoridade não tem nada a ver com ganho egoísta, mas sim com um sacrifício abnegado. Toda autoridade tem de prestar contas a uma autoridade mais alta, e todos em posição de autoridade têm que prestar contas a Deus Pai, que é a autoridade suprema. Então, qualquer autoridade, seja ela qual autoridade for, precisa prestar contas à autoridade suprema, que é o nosso Deus. Entender a autoridade, ter uma compreensão, é crítica para o nosso relacionamento com Deus e com os outros. E embora os descrentes e não piedosos entendam isso de maneira errada, Deus quer que as suas filhas, nós aqui, possamos compreender o verdadeiro sentido de autoridade para agir da maneira correta. Agora vamos voltar lá para a submissão. De novo, vou trazer aqui a tradução. A palavra grega, traduzida por submissa, é a palavra upotasso. Upo, sob, debaixo, e tasso, pôr em ordem, organizar, enfileirar. Por que eu achei interessante trazer isso de novo? Porque, na verdade, quando a gente lê lá na Bíblia que a esposa tem que se submeter ao seu marido, os filhos têm que se submeter aos pais, né? E as pessoas têm que se submeter à autoridade, é uma palavra só. Mas no original não é uma palavra só. E isso muda todo o contexto, muda todo o sentido. Então, por isso que eu achei muito interessante. Essa palavra, upotasso, é um antigo termo militar. Significa pôr na posição adequada sob um escalão hierárquico. Então, nesse caso, indica que o Senhor quer que a esposa se alinhe voluntariamente à liderança do marido. Voluntariamente. É importante ressaltar que a palavra para submissão usada para a atitude desejada da esposa em relação ao marido, difere, como eu disse, daquela usada para o comportamento da criança com relação aos pais e dos servos com seus senhores. Então, no caso dos filhos e dos servos, a palavra é outra, é hupakuo. Eu não sei se é assim que lê, tá? Mas hupo, sob, embaixo, e aku, escutar, obedecer. Então, hupaku significa ceder a um comando ou uma força superior, sem necessariamente estar disposto a isso, mesmo sem ter vontade. Enquanto Paulo diz para as esposas o quê? Outra palavra, upotasso, aquela que nós vimos, cujo sentido é pôr-se voluntariamente nessa posição apropriada sob a liderança do marido. Então, é uma atitude do coração essa submissão da esposa ao marido, ela não pode ser imposta. O relacionamento entre marido e esposa, ao contrário do relacionamento dos pais com os filhos, em que a criança é imatura, né, e precisa ser ensinada, ela precisa de orientação,
é diferente, né, hierarquicamente, entre marido e esposa, não existe essa diferença, né? Homens e mulheres são iguais perante Deus, com funções diferentes, mas não existe uma diferença de valor, né? Nós já vimos isso em outro estudo. No caso da criança, essa palavra que o apóstolo Paulo diz, justamente, ela é obrigada a obedecer. Não interessa se ela quer ou não, né? É aquela palavra lá que nós vimos, o pakuo, né? Agora, no caso do marido e da esposa, essa submissão, ela não pode ser imposta. Então, a submissão da esposa, de acordo com a Bíblia, é uma escolha só dela. Só um parênteses aqui. Uma escolha só dela não significa, eu não estou querendo dizer que ela pode ou não se submeter, que ela pode escolher, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso não pode ser imposto pelo marido. Nós vamos ver mais para frente aqui como que tem maridos que fazem essas imposições. Então, qual é a responsabilidade do marido? Amar, lisonjear e humildemente sacrificar-se pela sua esposa, como Cristo sacrificou-se pela igreja de maneira voluntária, né? Cristo se entregou voluntariamente, Cristo veio para pagar a nossa dívida, né? Nos substituir na cruz, era a gente que devia ser pregado lá, e mesmo que fosse, não haveria salvação. Então, ele se entregou voluntariamente, ele cumpriu tudo que o Pai quis que ele cumprisse aqui. E essa submissão voluntária de uma esposa, a autoridade amorosa do seu marido, espelha essa submissão voluntária de Cristo à autoridade de Deus Pai. Os relacionamentos de autoridade e submissão têm de exibir a glória de Deus, né? Devem ser um meio para a proteção e bênção de Deus. E o casamento deve ser um relacionamento que reflete a bondade, a unidade, o amor e a alegria mais profundos. Mas nós precisamos ser honestas, irmãs, de que até mesmo os melhores casamentos, com maridos assim, ficam muito aquém do ideal. Porque embora seja, em geral, uma alegria para a esposa respeitar e submeter-se ao seu marido, quando ele busca Cristo, quando ele a trata com esse amor sacrificial, gentileza, nós sabemos que pode ser, e é, extremamente difícil viver sob a autoridade de um homem rude e difícil. Então não é fácil manter a atitude que nós sabemos ser a certa nessa situação de um marido rude e difícil. E resistir ao mal de uma forma respeitosa e piedosa. No livro, a Nancy cita que recebe muitas cartas de esposas, né, e de homens duros e maus, crentes, viu, irmãs? Crentes. E aí eu fiquei na dúvida, eu levo isso ou não levo isso, mas eu achei interessante falar, porque não dá pra gente simplesmente falar disso como se fosse, né, a realidade de todos os casamentos, de que os maridos são assim, amam a esposa com amor sacrificial e a esposa se submete ao seu marido. A gente sabe que existem muitos casos em que é o oposto disso. Então, as autoras, elas citam que recebem muitas cartas de esposas, então, desses maridos duros e maus, cristãos, tá? E que estão em intenso sofrimento, e algumas estão desesperançosas. E eu vou citar aqui algumas delas. A primeira escreveu uma carta assim: esposa submissa? Como? Quando o marido bebe, fuma, usa pornografia? Quando tudo que está errado é minha culpa? Quando ele quer que eu organize para que ele tenha uma relação sexual com 2 mulheres ao mesmo tempo? E quando não aceito a ideia, ele diz que eu não me importo com as necessidades dele? Algumas pessoas dizem que eu deveria concordar com tudo que ele diz, não argumentar, nem ter opinião própria, apenas concordar. A outra, que escreveu a carta, disse assim: eu quero perdoar, mas também não quero ser um capacho nem ficar na negação. Será que eu tenho que ignorar essas questões e fingir que não existem? Não devo dar voz à minha opinião em assuntos críticos como pagar as contas, ajudar em casa e conseguir ajuda para a dependência dele? Já estou nesse ciclo há 3 anos e essa situação roubou a minha alegria e paz. Já fomos a aconselhamento e meu marido afirma de modo cabal que não se importa com meus sentimentos. Oro há 3 anos, mas parece que agora tudo que me resta é a separação ou o divórcio. Já conheci o inferno com esse meu casamento e estou casada há apenas 3 anos. Já coloco o título dessa mulher de desesperançada.
E fala de outra ainda, que conversou, né, com essa outra ao telefone. A irmã chorava muito, porque dizia que o marido era crítico, sempre a diminuía, citava constantemente as escrituras sobre a obrigação dela de se submeter a ele, de seu direito de governar sobre ela. Fala de outra ainda, que o marido afirmou que a sua autoridade lhe dava o direito de puni-la e trancá-la em um armário. Da outra, que foi na igreja usando óculos escuros para esconder o hematoma no seu olho. Então, irmã, situações que parece que não existem, né? E eu fiquei na dúvida, eu levo isso ou não levo? Mas é importante, porque quando eu li, eu falei, gente, a gente acha que isso não acontece dentro da igreja, né? Que é uma aberração. Isso está fora do plano de Deus. E nós vamos ver, se isso acontecer, o que fazer. Então, situações como essa deixam a gente muito triste, né? Tô vendo o rostinho de algumas triste. Faz nosso sangue ferver, porque a gente não imagina que isso possa acontecer. A opressão e o abuso que acontecem em nome da autoridade, da submissão bíblicas, como a gente leu, como a gente viu aqui, são horrorosos, não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Não são comportamentos bíblicos. E algumas das condenações mais severas da Bíblia são direcionadas contra os líderes que falham em exercitar a autoridade de uma forma piedosa. Lá em Zacarias 10:3, o Senhor afirma: contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho. Essa é uma palavra de conforto. Essa é uma palavra de conforto. A ira do Senhor se manifesta quando líderes são egoístas, dominadores e duros. Esse tipo de comportamento representa um uso equivocado e abominável da autoridade de Deus, porque toda autoridade vem de Deus, toda autoridade pertence a Deus. E uma interpretação errada do caráter do Senhor. O Senhor, lá em Isaías 40:11 diz: o Senhor é o rei que cuida de seu rebanho, como um pastor reúne as ovelhas em seus braços, carregando-as em seu seio e liderando-as com gentileza. Outra palavra de consolo. E agora nós vamos citar aqui alguns textos bíblicos que falam sobre a seriedade da autoridade. Jeremias 23, pode colocar todos, 23:2, Ezequiel 34:1-4, se vocês quiserem anotar para ler depois, não vai dar tempo da gente ler todos aqui. Então, Jeremias 23:2, Ezequiel 34:1-4, nos mostram que Deus abomina o abuso de autoridade. Hebreus 13:17, 1 Coríntios 4, de 1-5, falam que as pessoas em posições de autoridade terão de prestar contas para Deus quanto à forma como a exerceram. E aí vem a direção bíblica, o que fazer. Quando as autoridades são duras e abusivas, nós podemos confrontá-las com humildade, sempre com humildade, chamá-las a prestar contas de suas atitudes, e se nada disso funcionar, apelar para autoridades superiores para que intervenham nessa situação. Tudo isso baseado na palavra de Deus. As referências estão aí. Atos 16, 37 e 38, se vocês quiserem depois ler. 25, 8-11, 1 Pedro 2, 23 e Eclesiastes 5, 8. Isso traz esperança para nós. Então, é importante não deixar dúvidas de que a submissão ao marido não significa submeter-se a abuso ou agressões, resignando-se passivamente ao erro e abrindo mão da sua responsabilidade de se posicionar contra o mal, ou deixando de falar a verdade em amor. A submissão não é obediência rotineira e cega, não é. Submissão, então, é ter uma disposição amável e passível de ser liderada, onde o foco é honrar a autoridade de Deus e respeitar a figura de autoridade humana que o Senhor planejou em cada situação. É ter a sabedoria para discernir qual a atitude correta e coragem para fazer o que é certo. E agora nós vamos falar um pouquinho, então, da insubmissão, né? Das mulheres atrevidas, como nos nossos dias, infelizmente, aí afora está tão em evidência, né? Mulheres atrevidas, mulheres que têm atitude. Provérbios 7 descreve a mulher tola como espalhafatosa e provocadora. Na versão NVI, tá? A palavra hebraica traduzida por espalhafatosa
significa aquela que cria tumulto ou barulho, murmúrio, resmungo ou rugido. A descrição aplica-se a uma besta não domesticável que se recusa a carregar o jugo. O profeta Oséias descreve essa atitude, rebeldes como bezerra indomável, Oséias 4,16. Esse tipo de mulher ruge como leão. E não é tanto o volume da sua voz, mas é a atitude interna, é a arrogância. E os sinônimos para esse tipo de atitude de insubmissão são petulante, abusada, audaciosa, soberba, irreverente, tagarela, presunçosa, desrespeitosa, insolente ou impositiva. E, infelizmente, nós sabemos que isso é admirado pela sociedade aí afora, né? Basta a gente ver lá programas de televisão com mulheres que se destacam em determinados programas ou filmes, elas... né, é lindo, para o mundo é lindo, né, uma mulher de atitude, eles falam como se isso fosse um elogio, né, o que para a gente tem que ser um insulto, porque a palavra de Deus diz que isso é errado. O segundo adjetivo lá de Provérbios 7 é traduzido por provocadora. A palavra hebraica significa teimosa e rebelde. Ela reflete uma atitude mental obstinada, voluntariosa, do tipo, ninguém me diz o que fazer. Então essa mulher, ela não é passível de ser liderada. Uma atitude de obstinação em relação às pessoas reflete, em geral, uma atitude de teimosia em relação ao Senhor. Porque se eu não me submeto à autoridade humana que Deus colocou na minha vida, provavelmente eu não vou me submeter a Deus, né? É meio que uma consequência. Então, espalhafatosa e provocadora são dois lados da mesma moeda. Né? A mulher espalhafatosa diz, é melhor você fazer as coisas do meu jeito. E a provocadora diz, eu não farei as coisas da sua maneira, ou seja, mesma coisa, né? As escrituras alertam as mulheres contra ter uma estrutura desafiadora. Essa atitude não é libertadora e nem maravilhosa, como o mundo gostaria que acreditássemos, mas é uma tolice, né? E Romanos 1:22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, como eu disse, o mundo acha que a atitude, né, assim, petulante, desafiadora, é sinônimo de feminilidade com poder, né? Tá tão em evidência aí fora isso, né? Feministas distorcendo a palavra de Deus. Mas como o nosso estudo é para mulheres cristãs e a Bíblia é também, então o problema é que nós vemos muitas mulheres cristãs abraçando essa tolice, né? Abraçando essa ideia. E o maligno nos engana, porque uma atitude rebelde não fortalece uma mulher e muito menos o seu relacionamento, mas o contrário, né? Que a Bíblia diz que a mulher tola com a sua própria mão, com as suas próprias mãos, ela destrói a sua casa. Então precisamos tomar cuidado com isso, porque está fora do plano de Deus para o casamento. Bom, e para finalizar, eu gostaria que agora vocês abrissem lá em 1 Samuel 25, de 1 a 42. O texto é longo, mas a gente vai ler para poder concluir. Primeira Samuel 25, de 1 a 42. Nós vamos falar agora sobre Abigail. Acharam? Todas acharam? Amém? Misericórdia? Amém? Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes e lhes disse, levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles.
Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor, todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de sua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia.
Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la, para tornar-se mulher dele. Ela se levantou, depois inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Então, como nós vimos aí, 1 Samuel 25:3, que nós lemos, o nome dele era Nabal. E o nome dela era Abigail. Ele era inteligente e bonita, mas seu marido era rude e mau. E Abigail, eu já ouvi bastante história sobre Abigail, de que ela foi insubmissa, mas ela contradiz, na verdade, muitas concepções equivocadas e comuns sobre a submissão. Porque a conversa com Davi é um dos diálogos mais admirados e longos com o homem na Bíblia, que foi iniciado por uma mulher. Ela começou, ela foi até ele. E essa história nos mostra que é possível a conduta de uma mulher permanecer respeitosa e pura, mesmo quando ela tem que dizer não, e assumir uma posição contra um erro, onde o seu marido agiu com rispidez, insultando e desprezando o futuro rei Davi. E também os homens que demonstraram gentileza para com ele. Se não fosse o apelo eficaz e rápido de Abigail, Davi teria matado Nabal e todos os homens das terras dele. Um parênteses aqui, ela foi sábia. Quando ela chegou, não é que ela mentiu, ela não contou, ele estava bêbado, né? Então, na verdade, não era momento de falar. Palavra de sabedoria, olha a sabedoria dela. No outro dia, ela contou tudo o que aconteceu. E o Senhor já deixou ele paralisado por 10 dias e, ou seja, advogou a causa dela. Então, Abigail foi capaz de apelar eficazmente a Davi, porque ela tinha, na verdade, um espírito genuinamente suave e submisso. Ela não foi insubmissa, muito pelo contrário. O texto mostra isso. Ela salvou um povo com a sabedoria. E ela não fez o errado, não teve atitude de insubmissão. Ao longo dos anos, vivendo com um homem difícil, né, a Bíblia fala que ele era difícil. Ela conseguiu evitar tornar-se dura e amarga. E ela aprendeu a falar a verdade de uma forma respeitosa. Importante também, respeitosa, sem rebeldia, sem discussões. Então, mesmo sendo casada com um homem mau, grosseiro e tolo, ela era reconhecida como uma mulher piedosa, honrada e inteligente. Porque ela era boa? Não, não é porque ela era boa, mas porque ela tinha uma fé genuína e um compromisso inabalável com Deus. Essa é a chave. Ela era feminina e bela por dentro e por fora. Então, para finalizar, nós podemos afirmar, lendo essa história de Abigail, por isso eu fiz questão de ler inteira, de que a submissão não é para pessoas fracas, certo? O mundo fala, né? Submissão é para gente fraca. Não é. Abigail demonstrou isso. E ela é uma mulher piedosa, está na palavra de Deus. Então é um exemplo para nós. Mas é necessário ter um coração suave, uma mente perspicaz, né, que tem um nível de percepção elevado, ela teve, no texto mostra isso, e uma força persistente. Ela foi forte, ela realmente fez algo que poderia não dar certo, mas porque eu creio que ela tinha compromisso com Deus e ela foi guiada por Deus a fazer isso. E agir rápido, né? Tem situações na nossa vida que tem que ser rápidas. Então a gente precisa da direção de Deus e ficar antenada, conhecer a palavra, porque senão a gente não vai ter a resposta também.
Para conseguirmos ser e agir assim, precisamos ter uma fé e um compromisso inabaláveis com Deus, porque nós precisamos de tudo e para isso também da graça de Deus. E aqui eu gostaria de finalizar, irmãs, dizendo o seguinte: quando eu estudava, né, fiquei pensando, às vezes a gente ouve uma mensagem dessa, faz um estudo, e eu confesso que para mim foi bem chocante também. Muitas coisas, eu nunca tinha aprendido submissão dessa maneira, eu nunca tinha tido um estudo, eu sempre busquei muito temas sobre a submissão, li, começo a ver a dificuldade de treva e luz, porque é isso que acontece, treva e luz. Então, pela graça de Deus, né, Deus me ensinou de que não tem fórmula. A fórmula é desejar. Primeiro passo, desejar. Então, se eu não sou essa esposa submissa, eu sou aquela esposa que fala, ai, que saco, eu tenho que me submeter ao meu marido, porque a palavra de Deus manda. Não é isso, isso é insubmissão, irmãs. Porque a gente viu aqui, é atitude voluntária. Então, se eu percebo, dentre uma das coisas, né, de tudo que a gente viu aqui, de que eu não sou assim, eu estou fora dos padrões bíblicos, eu não preciso me desesperar, esse não é o caminho. Porque em Jesus há esperança para nós. Primeiro passo, desejar. Senhor, eu desejo ser assim, porque o Senhor quer que eu seja. Mas eu não consigo, porque se fosse fácil, Jesus não precisava ter morrido por nós, né? A gente sabe que não é fácil. Então eu desejo, e aí depois que eu desejar, o que eu faço? Eu oro, né? Eu coloco isso diante do Senhor, peço a ajuda dele, e eu descanso nele, né? Isso pode demorar uma vida toda, pode ser um processo muito longo, e a gente tem que aprender a esperar, a confiar e a descansar no Senhor, né? E obedecendo a palavra sempre, estudando a palavra, porque se a gente não estudar, nós não saberemos o que é certo, né? Guardando as palavras de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Amém? Esse é o estudo que para mim foi muito edificante e eu espero que para vocês também tenha sido. Amém? Vamos encerrar? Vamos ficar de pé, então, para acordar, para a gente orar, para encerrar, porque foi longo, peço desculpas, mas eu tentei resumir ao máximo, mas tem coisas que não dá, né, eu achei palavras tão preciosas, né, então a gente queria trazer tudo que pudesse para a gente ser edificado, amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo, pela tua palavra, Senhor, que é tão poderosa, tão eficaz, e todas as vezes, ó Pai, que nós nos dispomos a aprender a Tua palavra, o Senhor nos ensina. Porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai cuidadoso. E nós sabemos, Pai, que situações, como nós falamos aqui hoje, de casamentos difíceis, principalmente isso, que uma situação de muito sofrimento, e que é mais comum e mais real do que a gente possa imaginar. Em primeiro lugar, eu quero colocar isso diante do Senhor, Pai. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, a tua intervenção. Porque nós sabemos, Pai, que mulheres assim vivem em intenso sofrimento. E eu peço a tua graça, a tua misericórdia, para tocar nesses corações, colocando esperança, colocando a certeza de que o Senhor não as abandona, jamais. Senhor, eu peço a tua graça sobre a vida dessas mulheres, ó Pai. E quero pedir sobre nós, Pai, para que o Senhor possa nos direcionar a vivermos uma vida santa. E isso é possível porque a tua palavra diz ser de santos porque eu sou santo. Então nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Nós pedimos a direção do teu Espírito Santo para poder nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ajuda-nos, Pai, porque nós sabemos que são temas difíceis. São temas que realmente, se nós nos depararmos com isso, nós vemos que tem tanta coisa para mudar. Nós precisamos tanto, Pai, da tua ajuda, e nós pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos mulheres submissas ao Senhor em primeiro lugar, submissas, Senhor, às autoridades que o Senhor coloca nas nossas vidas, entendendo, Pai, que isso é para a glória do seu nome. Quando nós somos submissas, quando nós cumprimos o nosso papel como mulheres, nós estamos honrando e adorando o Senhor. Ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, os nossos anseios, tantas coisas para administrar, tantas emoções para administrar. Ajuda-nos, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. E que nós possamos viver todos os dias da nossa vida para honrar
honrar e para glorificar o Senhor. Peço para que o Senhor nos abençoe na nossa volta para casa, todas aquelas que não puderam estar aqui, todas aquelas que vão assistir depois, Pai, que o Senhor esteja abençoando da mesma maneira cada uma, Pai. Como o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor fale ao coração de cada uma das tuas filhas. Nós te adoramos nessa noite e glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, Lu? Então, pode interromper.